Diferente do Planner, o que é importante a gente avaliar... Que você poderia criar um list dentro desse canal e utilizar essa nova ferramenta, né, que seria o list, de forma mais maleável. Sim. Que seria praticamente transformar ele na visão de Kanban. Hoje a missão aqui desse vídeo é muito simples. Eu quero te provar que o Microsoft Lists é uma das melhores ferramentas do mercado para gerenciar processos, tarefas, demandas, projetos, atividade do dia a dia, criar fluxos de processo dentro das empresas e, claro, automatizar as coisas no dia a dia. Mas nenhuma ferramenta da Microsoft traz uma solução muito clara ou muito ampla sozinha. Se olhar para o Lists como só ele como ferramenta, você vê muito pouco. Mas quando você integra ele ao SharePoint, ao Teams, ao Power Automate e até mesmo ao Power BI, você cria uma ferramenta que te dá capacidade muito ampla de gestão de projetos, talvez melhor do que um Bitrix, um Trello, até mesmo do que o próprio Planner da Microsoft. Então hoje eu quero mostrar para vocês, só que a missão está um pouco mais difícil, porque eu tenho que provar também para o nosso bom e velho amigo que voltou das férias, que estava lá sem fazer nada em casa e não vinha gravar conteúdo pro canal, Rafael Oliveira, que voltou por aqui, né? Mas agora a gente está de volta aqui com muito conteúdo, e conteúdo de qualidade. E hoje eu vou falar para vocês, é um dos melhores que a gente já falou aqui sobre gestão de tarefas. E, claro, lembra que aqui no canal, tudo que a gente faz está aplicado a negócios. É aplicado no dia a dia dos nossos clientes. E o que a gente faz aqui é aplicar as ferramentas do Office na gestão e na estratégia das empresas. Porque a nossa pauta, aqui vocês sabem, é planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Seguinte, Rafael, é quem tem que passar pro pessoal. Às vezes o pessoal acha que o nosso canal fala muito de Office, né? Sim. Vamos contextualizar como que surgiu esse problema do list. Seguinte, vamos lá. Só essa semana a gente deve ter aplicado o list em umas 3, 4 empresas diferentes. Uma empresa de locação de veículo precisava de uma ferramenta para gerenciar a mobilização dos veículos, que passa pelo departamento jurídico, financeiro, processos ali de mobilização e ainda numa gestão operacional lá do dia a dia. Esse era um cliente. Segundo cliente, SGI. Sistema de gestão integrado lá pela ISO, precisava de uma ferramenta para gerenciar as não conformidades. Com quem estava, como estava. Lists novamente. Depois, empresa do ramo de tecidos, né? Do ramo de tecidos, não, ramo de moda, né? Importação e moda. Gestão de contratações. O cliente pediu uma demanda, te falei, né? Sim. O cara queria que a gente ajudasse eles no comercial. Olha a interligação das coisas. Ele chegou pra gente e falou, olha, eu quero um planejamento estratégico com vocês. A gente começou a desenhar a estratégia e começamos a ver problema no dia a dia. Ok, vamos começar a desenhar a estratégia, não tem organograma. O que eu fiz? Adivinha? Um organograma funcional e um organograma orçado também. Exatamente. Eu fiz o organograma funcional, vi o que eles tinham de atividades, o que eles precisavam de pessoas, atual, né, como que ele é hoje e o que seria projetado. Depois o organograma funcional para ver o custo. Esbarramos no ponto de equilíbrio. Sim. Automaticamente, dashboard, aquela coisa toda. Deve ser balança. Perfeitamente. Resolveu. Coloquei uma demanda para contratar, fiz um plano de contratação. Isso aí é uma coisa que vocês precisam aprender a fazer. As pessoas se perdem na hora que tem que contratar muita gente. Quando você começa a pegar empresas maiores como consultor, você vai ver na complexidade que é a empresa simplesmente contratar pessoas. Quem eu contrato primeiro, quem treina, quem é o chefe dele, como é que internaliza, como é que faz um ramp-up da pessoa na empresa. Até porque hoje a gente estava discutindo isso, tem muitas empresas que contratam um funcionário, o funcionário fica encostado. Sim. Literalmente não é A gente possível. Tá falando da Fiat, né? Exatamente. Que não é cliente nosso, então a gente pode falar. Exatamente, que não consegue simplesmente agregar tarefas para esse novo colaborador. Por quê? Não foi desenhado um plano de contratação de forma efetiva. Só contratou, né? Foi o primeiro que apareceu. Deve ter tido um calo. Sim. O que pode resolver? Contratar. Contratou e pronto. E talvez a gente precise de uma equipe nova. Primeiro eu preciso contratar o gestor da equipe e colocar ele para montar a equipe. Ah, não, vamos contratar todo mundo junto. Aí chegou a primeira equipe antes do gestor. Pronto. O que eu faço? A equipe fica à toa. Isso é custo, isso é despesa para a empresa, isso é... Você corre o risco de colocar o cara e ele sair. Exato. Porque ele vai estar ocioso, ele vai ficar procurando outras vagas, não vai ter o que fazer. Até porque a contratação é muito cara, né? Todo empresário sabe o peso que é uma contratação e, em muitos casos, contratação errada. Exato. É mais caro ainda. E a gente vai fazer um vídeo falando disso, até pra gente não entrar muito na caixinha, mas uma contratação simples, uma contratação simples
de uma pessoa que ganha ali, vão colocar R$4.000 por mês. Você colocar a contratação, o custo do hunting dessa pessoa, colocar que ela ficou 4 meses ali em treinamento até ela andar, ela vai sair. Essa pessoa te custa, brincando, pode colocar aí 4 meses, uns R$40.000. Provavelmente essa pessoa ainda não conseguiu nem agregar tanto à empresa, porque igual você comentou, essa parte de treinamento, a ambientação da pessoa na empresa, vai tomar esse tempo. Então você tem R$40.000 de investimento e a pessoa sai. Que você não tem retorno. Exato, a pessoa vai embora. Aí você contrata 5 pessoas erradas no ano, R$200.000 de contratação que foi embora. E esse é um custo que as empresas não veem, mas a gente vai fazer pauta para o próximo vídeo. Próximo vídeo a pauta é essa. Então, o que a gente resolveu fazer depois disso? Um plano de contratação. Mas eu comecei a colocar as demandas e ninguém contratava as pessoas. Passou 15, 20 dias e não tinha pessoa. Eu falei, a gente está perdendo essas demandas porque manda e-mail, WhatsApp, fala na reunião que tem que contratar, mas não tem um controle desses processos, desses projetos que estão em aberto. Solução? Vamos para o Planner. Qual que é o problema do Planner? A limitação que a gente começou a discutir, né? Que seria, você não consegue criar um Planner de um grupo privado dentro do Teams. Ou do SharePoint, no caso, também. Primeiro problema, né? Sim. Para mim, segundo problema clássico disso aí, o Planner é limitado aos campos que ele te apresenta. Sim, que você tem pouca maleabilidade. Tá? Exatamente. E aí, o que surgiu? Falei com eles mandaram que eles têm uma outra consultoria só de Office, que é quem chegou antes da gente, implementou o SharePoint lá, e ia implementar aquele SharePoint do jeito que você conhece, né? Faz um caminho com pastas, umas abas lá. E é só isso. Exato, acabou. É um SharePoint para a empresa inteira. É um SharePoint. E 40 teams. Exato. Tem 40 equipes e um SharePoint. Falei, beleza, não vou discutir isso. Aí vamos fazer as equipes, mandaram para eles perguntando se dava para fazer um Planner dentro de uma equipe privada. Falou que não dava. Qual a sugestão? Faz um Planner na pessoa física, entre aspas, no usuário, e leva para dentro da equipe. Eu falei, não. Mas aí ficaria muito ruim de controlar, né? Porque, exatamente, exemplo, cada pessoa tem seu Planner. Exato. Imagina. Os Planners não são da empresa mais, são das pessoas. Exatamente. Aí você tem uma questão mais de LGPD. Então, por exemplo, a empresa tem direito de acessar esse tipo de informação? Dependendo do caso, não. Pois é. Então, e assim, quando é um grupo da empresa, de um setor específico, não tem deveria ser informações da empresa. Se alguém colocou lá, tá errado. Exatamente. Não tem pessoalidade mais nessa situação. Agora, quando é do usuário, uma questão mesmo é e-mail. Teoricamente, a empresa não pode acessar um e-mail que é particular do funcionário. Então... E os caras foram nesse sentido. Aí eu falei, não, peraí, gente, vamos parar e vamos fazer o Planner. Uma opção, eu dou a opção que é o Lists. Aí o pessoal olhou e falou, mas funciona, não funciona? Falei, vou mostrar para vocês. E é isso que a gente quer mostrar agora, o poder do Lists como ferramenta de gestão de processos. Vou começar a compartilhar minha tela aqui. Vou só encerrar algumas coisas aqui, para não ter risco de trabalhar. Vamos lá, eu entrei aqui, Rafael, naquele área de testes aqui. Exatamente, onde a gente consegue, utilizar para alguma apresentação para cliente, 2, fazer alguns treinamentos também. A gente sempre sugere, se você realmente trabalha com algum tipo de implantação do sistema, o sistema conta reserva, faça esse investimento aí que vale a pena. É a mesma coisa do cara ter implantação da TOTS, ele não tem uma área de teste. Exatamente. Então vamos colocar aqui um exemplo. Aqui tem o departamento pessoal. O departamento pessoal, ele tem uma equipe privada. Vamos colocar o mesmo caso da gente. Vamos colocar que aqui fosse recrutamento e seleção. Eu preciso vir aqui e falar, eu quero colocar um Planner. Por quê? Eu quero fazer uma lista das contratações para que isso flua com o processo. Eu consiga controlar. Então, tipo assim, chegou o João. O João vai ser contratado. Você é o João. Primeira etapa do João na empresa. Cadastro. Coleta de documento. Exame admissional, treinamento introdutório, equipamentos, apresentação entrega. Da empresa, né? Que é exato. E isso como seria um Kanban com várias etapas. Sim. Então eu quero criar um novo Planner aqui de contratação. Tá vendo? Não é possível salvar as configurações de guia. Tente novamente. Por que ele não deixa? Porque é uma guia privada. Se eu viesse aqui em Recursos Humanos e quisesse colocar uma guia, Task by Planner, vamos falar aqui a Hunt, que são as vagas que eu estou procurando. Beleza. Configurando o guia. Então, ele faz muito fácil isso aqui. Tá aí, tá pronto. Aí eu posso colocar aqui oportunidades, por exemplo, posições, vamos ser mais interno depois. São as posições que eu estou contratando. Depois das posições, eu tenho primeiro nível, seleção de currículo. Perfeito. Depois da seleção de currículo... Eu acho que eu voltaria a ter uma etapa, né? Que o mais comum é você disponibilizar as vagas, né? Na plataforma, por exemplo, o Indeed, alguma coisa do tipo. Então, você disponibiliza... Então, divulgação. Exatamente, divulgação da vaga. Divulgação. A maravilha do Planner é o quê? Você move a posição. Exatamente. Posições em abertas. Aí vem aqui a posição em aberto. Como é que eu faço para criar uma posição em aberto aqui? Coloca um formulário. Aí você cria aquele fluxo maravilhoso. O cara preenche o forms,
e ele vai direto pro RH? Pode ir, se você quiser. Exato. Ou você manda ele com um automate de aprovação para o gestor da área. Perfeito. O gestor da área aprova aquela posição, vai para o RH e cria uma demanda aqui no Planner. Para ele já disponibilizar essa Exato. Fluxo de aprovação de forms. A gente já até fez um vídeo parecido, mas a gente voltou mais pro Congress, mas se aplica perfeitamente a essa situação. Mesma coisa. Beleza, mas e aí? E se esse canal aqui fosse privado? Porque recursos humanos fala de treinamento, PDI, um monte de coisa que não deveria ser aberto de jeito nenhum. O setor que mais tem acessibilidade dentro de uma empresa é o setor de RH e DP. Exato. É mais fácil o funcionário saber o lucro da empresa do que o salário da pessoa do lado dele. Exatamente. Esse é um dado extremamente sensível que pode gerar inúmeros tipos de problema dentro da empresa, não só para o colaborador, mas também para a empresa como um todo. Tem 2 pessoas que estão executando a mesma atividade, uma tem uma diferença salarial. De folha de pagamento. Exatamente. Problema aqui. Como que eu resolvo isso aqui, então? O que a gente discutiu, o que a gente entendeu, na verdade, você entendeu, que você poderia criar um list dentro desse canal e utilizar essa nova ferramenta, né, que seria o list, de forma mais maleável. Sim. Que seria praticamente transformar ele na visão de Kanban. E aí você ia ter a mesma Exatamente, porque ver um list. Imagina gerenciar tarefas por lista. Não, é estranho. Não é o que é comum, né, que todo mundo está acostumado. Quando usa um Trello, quando usa qualquer outra ferramenta de gestão de tarefa. Exato. O que eu fiz? Vamos para dentro do RHDP, que é um ambiente só do RHDP. Vamos lembrar uma coisa, RHDP tem um ambiente próprio dele. Vamos abrir o SharePoint do RHDP? Ele tem os documentos aqui que tem de recursos humanos. Porque se eu vim aqui em arquivos dessa área, eu vejo os documentos, recursos humanos e do geral. São os 2 canais. Se eu venho aqui no DP e venho em arquivos, eu só tenho os arquivos do DP. Perfeito. Por quê? Como é um canal diferente, ele tem estruturas, o que a gente chama de ambiente, né? Diferentes aqui dentro. Se eu vier aqui em ferramentas com conteúdo do site, o conteúdo desse site aqui tem alguns documentos e o conteúdo desse site aqui tem outra documentação. Perfeito. Até mais simples, né? Porque ele não tem modelo, não tem nada disso, mas ele consegue ter quase tudo que a gente precisa. Então vamos lá, iniciando. O que eu faria? Vamos colocar que eu quero fazer uma gestão de tarefas. Primeira coisa, eu criaria uma lista. Como chamaria essa lista? Tá vendo? Já tem até os rastrear problemas, integração de funcionários, itinerário. Tem vários modelos. Excelente. Esse é um ponto muito interessante do list. Você consegue utilizar um modelo pré-definido pela Microsoft, que ela disponibiliza para você, e você consegue editar ele para a sua situação, para a sua utilização específica. Mas você já consegue ter um modelo para começar a trabalhar, que às vezes é mais fácil, né? E quando a gente clicava aqui, a gente ia olhar para os modelos e falava, pô, mas não tem muito sentido esse modelo aqui com esse tanto de coisa, mas é só uma lista de novo. Exato. A gente também, às vezes, não repara tudo que existe entre o céu e a terra, que quando o assunto é Microsoft. Então, eu venho aqui, eu quero criar de uma lista nova, vou dar o nome dele de processo seletivo. Descrição, controle de contratação e seleção de colaboradores. Quero que mostre na minha guia, seria no menu ali, é uma possibilidade. Pode ser um atalho, pode ser interessante, dependendo do número de vezes que você vai consultar essa lista, por exemplo. Sim. Então, em alguns casos pode ser interessante, porque vai facilitar a sua navegação. Outros casos não, até por exemplo, eu quero deixar um pouco mais escondida para ter um pouco mais de dificuldade de acesso de outras pessoas. Então, vai caso a caso. Os 2 cenários é muito tranquilo. Até na parte anterior que o Carlos passou, que seria na parte de conteúdo do site, você conseguiria também encontrar aquela lista, mesmo se ele não ficasse dentro dessa guia lateral. Fiz isso aqui. Eu vou colocar aqui na guia, por enquanto. Depois a gente refaz isso. Sim. O que eu fiz aqui? O que eu posso fazer aqui depois? Eu faria o seguinte. Estou aqui com o lists pronto, que está de seleção e contratação. Eu voltaria na minha página, pegaria o caminho desse lists mesmo, criaria uma outra página com todos os projetos e colocaria ele lá dentro. Perfeito. E aí eu colocaria esses aqui como submenu. Sim, sim. Mas vamos só pro lists por enquanto. Perfeito. Qual que é a questão do lists? Ele parece só uma lista, mas na realidade ele é um gestor de tarefas. Então o que a gente faria? Por exemplo, o primeiro que é sempre o título. O título, eu vinha renomear aqui e colocaria aqui posição. O que é a posição, Carlos? É qual a posição que eu estou contratando? É um consultor de finanças? É um cara de financeiro? É um cara de RH? De que é? Segunda coluna. Eu poderia colocar uma descrição da atividade. Qual que é o cargo exatamente, né? É, descrição do cargo. Beleza, coloquei ele aqui. Vou fazendo simples por enquanto, depois eu explico tudo lá. Perfeito. Um outro de várias linhas,
Exigências. Requisitos, né? Talvez seja Requisitos, né? Melhor. Quais são os requisitos? Tem que ser formado nisso, tem que ser formado naquilo. Sim. Beleza? Requisitos aqui, eu até colocaria bom e velho chá, né? Conhecimentos, habilidades e atividades. Beleza. Posso ter uma descrição aqui, né? Eu posso colocar, descreva os requisitos da vaga, considerando conhecimento, habilidades e atividades. Beleza. Não é um valor calculado, posso vir aqui e falar, tem texto rico, que pode vir muita coisa? Pode ser um texto rico. Acrescentar alguma alteração ao texto? Não. Exigir que tenha informações? Sim. Tem que ter, é obrigatório. A mesma coisa eu posso fazer nessas configurações dessa coluna aqui também. Ela tem que ser obrigatória. Praticamente todas aqui vão ser obrigatórias. Texto rico, sim. Acrescentar, exigir que essa coluna tenha informações, beleza. Coloquei isso. Posso colocar aqui a data. Data da solicitação? Ou limite da contratação, né? Perfeito. Data limite. Eu preciso da pessoa até qual data. Beleza, data, hora, formato amigável se quiser ou não, mas beleza. Nenhum valor padrão? Não quero. E eu quero que essa coluna contenha informações? Sim, tem que ser essencial. Preenchimento. Exato. O que mais eu quero? Ou seja, diferente do Planner, o que é importante a gente avaliar, se eu venho aqui e vou no Planner que a gente acabou de criar aqui em Recursos Humanos, qual é a diferença do Lists pro Planner? Você não consegue mudar nesse nível, por exemplo. Exatamente. O List, ele já vem com alguns campos padrões que você pode utilizar ou não, mas a estrutura dele é a mesma. Essa daqui não vai mudar. é sempre essa, não muda. Se não for isso aqui, você não tem estrutura. Sim. Então, essa é a estrutura básica. Você vai colocar o título, atribuir para alguém, beleza, tem umas vantagens, ele conecta com tudo. Rótulo de dados, você poderia colocar um rótulo lá no outro também. Bucket, que é a posição, lá tem. Progresso, a gente consegue colocar. Sim. Prioridade, consegue. Data de início, data de fim. Essa parte é basicamente anotação, as colunas tudo. Exato. do que a gente criou. Lista de verificação, lá eu consigo colocar. Sim. E comentários. E o que lá eu consigo colocar que não está aqui? Todo o restante que você quiser. Qualquer coisa que você quiser. Porque o Lists, basicamente, você monta a estrutura que você quer. Quem é responsável pela vaga? Você pode vir aqui, lá só tem um responsável, né? Aqui eu posso colocar solicitante. Um exemplo clássico, você tem duas datas padrões, que são o início e o fim previsto. Exatamente. Se eu precisar de outra informação referente à data para fazer esse controle, eu não tenho aqui não. Se eu quiser colocar 30 colunas de diferentes datas, você consegue colocar para o usuário preencher. Exatamente. Aqui eu posso colocar o responsável. Só isso aqui já dá... Olha, lá eu tenho um vinculado somente. Posso vincular duas pessoas? Posso, mas eu não sei quem está vinculado aqui. E o mais importante, isso aqui eu consigo buscar por dados estruturados e fazer um BI de qualquer coisa aqui dentro. Então, eu posso ir adicionando milhares de colunas aqui. Eu quero uma coluna de número, de posição. Como que eu quero? Eu quero que o cara visualize até quando, qual número. Beleza, a coluna de número, porque ela soma. Qual que é a pretensão salarial para essa vaga? Ou o que é o valor salarial que eu estou colocando? Seria o orçamento para a vaga, né? Poderia ser o orçamento. A pretensão, talvez ali no momento da entrevista com o candidato, você vai entender com ele qualquer um. É exigível? Talvez esse não. Tem um valor mínimo permitido? Tem. Você não pode colocar um valor menor do que 1.000 e... Quanto que está o salário mínimo? 1.312? 1.312. Menos que 1.312 você não pode colocar. Valor máximo permitido? Aí depende se é necessário ou não. Tem que ter informação? Talvez não. Talvez é uma vaga que não precisa ainda colocar. Carlos, e como que eu vou preencher isso aqui? Chegou aqui, eu venho cá e clico. Primeira possibilidade, novo. Tá aqui as posições. Vaga de consultor comercial. Descreva a vaga. É porque como é texto rico, você tem que abrir uma janela do lado. Descrição da vaga. Atuar como vendedor de consultoria. Beleza. Salvei, eu poderia colocar imagem, várias coisas. Sim. Habilidades e requisitos, mesma coisa. Conhecimento em SPIN. Habilidades em comunicação. Depois eu posso ter atitudes de liderança. Salvei. Data de limite para a vaga. Olha, eu quero essa vaga no máximo até final do mês que vem, ela tem que estar preenchida. Perfeito. Solicitante, foi o Carlos. Para quem que eu estou direcionando? Para o Rafael. Não, aqui é o João das Vendas. Aqui não tem não. João Vendas. Beleza. Orçamento, R$12.000. Eu queria essa vaga, tá? Até parece que não tá ganhando mais que isso. Falar que você viu. Esses caras humildes. Beleza, posso adicionar um anexo? Posso. Eu posso adicionar uma tela, posso adicionar uma descrição da vaga. Eu posso ir lá e pegar o quê? Os requisitos da vaga. Eu posso pegar lá dentro do plano de cargos e salários o que é a descrição da vaga. Então tem muita coisa. Eu posso vir aqui e colocar um currículo. Beleza. Vou lá e salvo.
Perfeito. Ah, Carlos, mas eu vou ficar controlando aquela lista de vagas aqui para baixo. Vamos colocar uma nova aqui. Só colocar teste. Teste. Que é uma pergunta, se alguém só olhar aí para essa lista dessa forma, a pergunta clássica vai ser, Carlos, então vou usar no Excel. Exatamente. Vou preencher isso no Excel, é muito mais fácil. Muito mais tranquilo, né? Exatamente, é muito mais fácil. Solicitante, o Carlos de novo. Então, aí nesse momento a pessoa vai deixar de lado a ferramenta sem entender o macro. Exatamente. E agora, a partir de agora, é de fato a mágica que a gente vai fazer. E aí a gente começa a mostrar ele de verdade, né? Exato. Primeira coisa, modo de exibição. Aqui está como modo de exibição todos os itens em lista. Uhum. Você pode colocar numa lista mais compacta. Mudou nada, Carlos. Em galeria, você vai ver todos aqui. Uhum. Você consegue ter uma visão clara de tudo que você tem que fazer. Isso, pra mim, eu já gosto bastante dessa visão. Sabe, você consegue abrir e ver aquele monte de vaga aberta. Aí você já vê esse cartãozinho, já é muito mais visual. Você já consegue bater o olho e tirar as informações de forma bem clara e rápida. Exato. Só que você pode vir aqui e criar seu próprio módulo, né? Exatamente. Qual que é o modo? Eu quero ver em Kanban. Beleza, Carlos. Em Kanban, o que é Kanban? Kanban é painel. Mas ele vai começar onde? Ele vai começar na primeira opção que tem lá. Sempre que abrir uma nova atividade, ele cai no primeiro. Perfeito. Transformar em modo de exibição público? Sim, porque eu quero que todo mundo veja. Criar. Pronto. Não atribuídos, que é aquela primeira vaga. Uhum. Qual que é o primeiro ponto que a gente colocou lá da seleção? Seria divulgação. 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 Depois eu vou ter seleção, entrevista. Contratação. Vou fechar aqui. Entrevista, beleza. E aí, contratação, que é fim. Eu poderia ter várias outras. Beleza. Você começa a gerenciar por aqui. Fantástico. Pronto. Fantástico. Tá feito um gestor de um list que automatiza e controla tudo. Quero automatizar? Eu posso definir regras. Eu posso criar uma regra. Eu posso automatizar. Um lembrete. Eu posso integrar com o Power BI direto aqui. E eu posso visualizar a lista. Interessante. O List é muito interessante fazer essa integração com o Power BI. Muito mais interessante do que o próprio Planner. É possível entregar o Planner com o Power BI? Sim, você consegue. Mas é um pouco mais complexo. Você vai ver que as informações não são tão bem estruturadas. No List, literalmente, é um banco de dados. Sim. Informações padronizadas, muito fácil a conexão. Não tem dificuldade nenhuma de fazer qualquer análise referente a essas tarefas que você está controlando dentro do List. Exatamente. Então, assim, é uma questão que a gente consegue, a gente pode, beleza, eu quero trabalhar mais, eu quero escolher qual que é o formato da posição que eu quero avaliar. Então, assim, tem outras possibilidades. Mas aqui, resolvendo o problema do Teams lá, vamos voltar, porque a gente não resolveu. Uhum. Beleza, mas eu posso pegar esse cara aqui e posso vir aqui e falar, eu quero compartilhar o link para essa equipe. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo pegar, copiar link. Deixa eu só conferir aqui se esse link vai para onde eu quero. Senão eu posso pegar ele de outra forma. Beleza, o link vai direto, não vai? Sim. Eu venho aqui em Recursos Humanos, Departamento Pessoal. Beleza, o único problema é que eu criei ele no DP, né? Departamento Pessoal. Ou seja, só é possível ser visto por quem está no DP. Que é o que a gente realmente quer. Exatamente. Fazer esse controle de gerenciamento. Eu venho aqui no link, todo mundo que está aqui dentro vai ter acesso. Acho que é site, né? Link não. Site. Vagas. Só para ficar pequeno o texto. Salvar. Tá aí. Carlos, mas tá feio. Não. Só você vir aqui mudar o modo de exibição. Pra caramba. Tá aí, seu lists Se tornando dentro. um planner. Exatamente. Dentro do seu tarefa. tarefa. E você pode vir aqui, abre ele no SharePoint. Ou você pode simplesmente vir aqui e falar, eu quero ver o potencial de automação dele. Vamos ver se dá para criar um fluxo? Sim. Eu quero criar um fluxo como? Enviar e-mail quando acontecer? Quando um novo item for criado, quando acabar de chegar essa demanda, já automaticamente mandar o e-mail para a pessoa responsável pela contratação? Exatamente. Interessante, muito interessante. Ou você pode procurar aqui o quê? Um Forms, né? Sim. Você pode procurar a possibilidade do Forms, vem aqui em ver mais modelos, o Forms preencher um lists. Qual que seria a demanda necessária? Ir lá no Forms. Até um detalhe, na verdade. Você comentou no início do vídeo que uma das dificuldades seria porque ele não está integrado com o To-Do. Só Sim. que,
Se eu criar um automate que, quando for criado uma demanda no Planner, eu crio essa demanda também no To-Do, você já resolve esse problema. No Planner já que é automático, né? Você fala no list. Exatamente, no list, perdão. Só que você teria que fazer um automate ao contrário também. Dos dois. Faria tanto para quando for iniciado, quando finalizada. Para você Exatamente. no início da tarefa. Ir lá e matar ele, porque o Planner já faz isso automático, é uma vantagem dele. Sim, mas não seria um Entendeu? problema, seria possível de fazer. Eu posso vir aqui e criar um fluxo automatizado? Posso. Mas a questão, eu gosto muito de começar pelo quê? Pela origem. Eu quero começar pelo quê? Eu quero conectar um Forms. Quando um Forms for conectado, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele preencha uma lista. Aí eu poderia vir aqui, só para carregar todos. O que eu posso fazer aqui? Assim que tiver um formulário criado, eu peço para esse formulário ir lá e alimentar um lists. A gente já usa isso sempre aonde? Lá dentro do nosso... Toda vez que um cliente, um customer manda um e-mail de visita, sim, ele cria um lists. A gente poderia usar parecido. Sim. Eu posso vir aqui, meus fluxos, acho que eu não tenho nenhum nessa máquina. Aqui, tinha uns de e-mail preenchido, mas vamos pegar aqui e vamos criar um de novo. Eu quero começar... Não, cancela. Eu quero que ele me mostre alguma coisa que tem listas. Olha lá, esse aqui, ó, por exemplo. Acompanhe tudo usando uma lista do SharePoint. Aonde? Esse aí que está com o mouse em cima. Esse aí seria uma automação entre o Automate, SharePoint e lista. A gente pode fazer o seguinte, na realidade. A gente pode vir aqui e falar, eu quero criar um fluxo. Uhum. Pesquisa o seu gatilho. Forms. Quando uma resposta é enviada. Teste. Isso aqui é uma coisa que eu não fiz ainda, né? Mas tudo bem. Lists. Vamos criar, ele vai me criar aqui. Beleza, quando uma resposta é enviada, eu vou ter que escolher qual que é o lists. Mas aí depois, o que eu quero que ele faça? Escolher uma operação. Vamos ver o que ele me fala aqui do list. Listar, obter planilhas, listas, anexo, criar um conjunto, criar um item. Talvez seja isso aqui. Criar um item. Nome da lista, tá aí. Pronto. É só eu escolher aqui. Quando uma resposta for enviada, o endereço do site é qual? Qual site que a gente tinha colocado? Ele vai carregar aqui os que eu tenho. Foi... RHDP, não é? Isso. Aqui, Departamento Pessoal, RHDP. Uhum. Qual é o nome da lista que eu quero? Seleção e contratação. Aí eu vou e coloco quais são os títulos. Aí eu vou ter que vir aqui, é claro. Eu preciso selecionar o Forms, que a gente não criou. Exatamente. Ele tem que ter as mesmas questões. Toda vez eu falar formulário sem título, teste, formulário, beleza. Aí aqui eu vou vir e falar, quando vier o título, é necessário fazer o quê? Vai pegar o ID da resposta. Quando vier a descrição, eu não tenho outras perguntas. Eu vou criando essas perguntas. Automaticamente, quando ele fizer aqui, ele vai preencher o lists. Mas eu queria fazer esse vídeo mais curto. Uhum. Que a gente vai criar novos vídeos pra gente aprofundar pra continuar nisso aqui. Até porque tem uma parte essencial no list que a gente passou na última semana, quando a gente estava estudando um pouquinho, que seria a parte de valores calculados, que você pode usar uma informação padrão para criar novas informações. Então tem muita coisa. Eu acho que isso, obviamente, vai depender de vocês. Se vocês gostarem do vídeo, comentarem aqui embaixo. Se vocês querem continuação, assunto pro list não vai faltar durante alguns vídeos. Exato. E a gente pode vir aqui, que é essa questão de valor calculado. Exatamente. Eu quero colocar um valor calculado, beleza, eu posso criar fórmulas. Exato. Mas aí a gente vai ter que depois avançar muito mais, porque são N possibilidades. Exatamente. Então, assim... Acho que fica essa ideia. Tem muita coisa no list. Vamos começar só pelo básico, né? Que é o que a gente sempre tenta trazer. A gente começa no básico, a gente mostra as possibilidades e aí a gente vai entendendo se faz sentido ou não aprofundar de acordo com a demanda de vocês. Exato. Mas tá aí, solucionado o problema do que gestão de projetos dentro do Lists. Perfeito. Só para mostrar para vocês rapidamente. Então, esse cliente aqui, o que a gente fez? A gente criou nele uma gestão completa. O cliente preenche o Forms, o vendedor preenche um Forms, vende um novo contrato. Aonde cai? O Forms cria uma demanda para dentro do jurídico. O que o jurídico vai fazer? Ele vai vir aqui e vai criar uma demanda. Ele vai analisar, vai mover e falar, peguei a demanda, estou analisando. Analisei, aprovei está em aprovação. Criei o contrato, mandei para o cliente está aprovando. Que é a troca de contrato ali de advogado. Aprovado. Eu movo para cá e falo, tá ok, viu, gente? Aí, faz as revisões finais, assina, aguardando documentação. Qual documentação? Retorno disso. Perfeito. O cliente mandou cartão CNPJ, documentação, se é ou não
contribuinte ICMS, que é a coisa toda, movo para quê? Cadastrado no sistema. O cliente foi lá, o advogado foi lá e cadastrou o novo contrato. Perfeito, perfeito. Quando ele cria isso, o que a gente quer fazer? Na hora que chegar nisso aqui, ele vai replicar esse quadro dentro de gestão de veículos, gestão financeira e gestão de documentos. Para dar seguimento a todas essas etapas dentro dos outros setores, né? Exatamente. Criar um fluxo dentro de uma empresa. Exato. Aí o que vai acontecer? Vai cair aqui, item demanda. Preciso de um veículo. Ele vai estar em preparação. Selecionei o veículo e coloquei para preparar. Preparei o veículo, estou aguardando. Aguardando o quê? Liberação do financeiro, essas coisas. Perfeito. O financeiro, por sua vez, ele tem que liberar porque o contrato está ok. Então, aí tem as outras possibilidades aqui, por exemplo, está aqui. Aguardando, verificando o contrato, liberação, por exemplo, liberei. E gestão de documentos está lá, por sua vez. Também um fluxo lá dentro. Exatamente. Coleta de dados, aprovação, que ele está coletando dados, veículo disponível. Então, você vai gerenciar todas as etapas. O que aconteceu com esse veículo? Qual é o status dele? Eu pego tudo isso aqui e jogo no BI. Em todos os projetos, o que eu fiz? Quero criar um novo item aqui. Eu sempre coloquei a mesma coisa. O ID, provavelmente. ID do contrato, cliente, quantidade de veículo e a placa do carro. Então, sempre que eu tiver um novo veículo aqui, deixa eu colocar aqui. Sempre que eu tiver um novo item, o que ele vai fazer? Vai aparecer aqui, contrato, cliente, quantidade e placa. Porque a placa vai ser um ID. Eu vou saber o status de cada placa em cada área. Que eu posso ir lá e consultar a placa em cada um desses setores, né? Exatamente. Etapas do processo geral da empresa numa parte de controle do veículo. Exato. Ou do contrato. Pode estar na gestão de veículo, pode estar... Eu sempre sei o status desse veículo. Então, e o status desse contrato. É uma possibilidade de gestão. Então, assim, a possibilidade dentro do Planner, dentro do lixo, é muito grande. E a gente ainda colocou aqui embaixo o quê? Gestão de documentação. Para o cara poder mover os contratos, tudo aqui para dentro da documentação da área dele. Perfeito. Então, sempre vai ter gestão da documentação. Então, assim, Perfeito. a gente está estruturando nesse sentido. Excelente, excelente. E essa visão macro de como usar as ferramentas, que é algo que traz um resultado muito positivo. Tanto para o cliente quanto para o usuário também. Isso aqui é o começo, né? Na hora que você quer virar BI, mapear processo, documentar, tem o céu é o limite. Exatamente. E essa é a ideia. Trazer uma ferramenta, começar a utilizar, estruturar e cada vez avançar mais na parte de integração. É isso que a gente faz. No dia a dia. Exatamente. Pessoal, então o vídeo hoje era para isso, mostrar a amplitude do Listes como ferramenta de gestão mesmo, não simplesmente uma ferramenta de lista de banco de dados, aquela coisa mais... mas eu faço o que com banco de dados? Se você não tiver um sistema para rodar, você não faz nada. Exatamente. Então, é para mostrar para vocês que ele é mais amplo e que ele pode fazer muita coisa. E o principal, como usar tudo isso para gerenciar uma empresa. Que no final Exatamente. É tudo isso que a gente quer mostrar para vocês. Exato. Gestão e controle, né? Exatamente. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que o Rafael venha mais vezes e vocês também aqui no canal, ajudar a gente a trazer cada vez mais conteúdo de gestão, planejamento, estratégia e muita, como sempre, muita contabilidade estratégica. E um agradecimento que a gente não fez, né? Os 2 mil inscritos aí no Exatamente. Então, gente, muito obrigado a vocês. Muito obrigado a todo mundo que acreditou. Vamos lá, continuar crescendo, cada vez trazendo mais conteúdo para vocês. E é isso. E não se esqueça de compartilhar esse material para que mais gente veja esse produto, mais gente utilize, mais gente comente disso. Porque se você tem conhecimento dessa área, você quer conhecer um pouco mais de Office, de gestão, de planejamento, quanto mais gente falar disso, mais empresários, profissionais, pessoas procurando sobre esse assunto vai ter e vai ter mais demanda para todo mundo. Então não tem essa mentalidade de escassez. Eu quero que vocês conheçam, eu quero que todo mundo conheça para todo mundo falar. Porque na hora que o cara falar, não, preciso de uma ferramenta que soluciona isso. List, Office 365, ferramenta Microsoft, e quem sabe disso? Aí ele vai encontrar sempre a gente aqui. Nós da ProEstado, você aí que gosta desse tipo de conteúdo, para quê? Para atender ele. Exatamente. Então é aquela questão de crescimento mútuo. Se a Microsoft cresce com a gente gerando vídeo, falando sobre conteúdo, automaticamente cresce a demanda. Se cresce a demanda, a gente cresce, você cresce. Exatamente. Todo mundo consegue crescer. Exatamente isso. Se você gostou do conteúdo, assina o canal, né? Se inscreve, marca o sininho lá para receber mensagem. Se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o like do mesmo jeito, mas comenta aí embaixo. Fala que você não gostou, dá um desafio pra gente, como montar aqui uma lista bacana. E vamos tentando crescer junto aí, porque o nosso modelo aqui é sempre de trazer para vocês o básico. Aquilo que a gente entende que dá para você fazer no dia a dia. Perfeito. O mais complexo, não é que a gente não traz porque a gente não quer.
Mas é porque não tem demanda. Não adianta eu trazer aqui uma coisa extremamente complexa, Até porque a gente com já Power testou, App. a gente já testou isso e a gente entende que hoje não é o nosso público, mas assim que surgir, cada vez tiver mais Exato. comentário, vai motivar a gente a cada vez mais aprofundar no assunto e chegar em níveis cada vez mais avançados. A gente se vê por aí e lembrando sempre que aqui nesse canal pode não parecer, mas tudo que a gente traz tá ligado à gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Até a próxima. Obrigado, Rafael. gente. Tchau, tchau.